Bem-vindo à Seleção Sport TV. Em circunstâncias normais, eu abri o programa de hoje lembrando que o Mundial de Clubes tem sido um grande tapa na cara da nossa sociedade. 2012 para cá, quando o futebol brasileiro vai jogar o Mundial de Clubes, ou a gente para na semifinal, ou chega na final para ser massacrado pelo campeão da Champions, como foi no ano passado com o Fluminense 4-0 e praticamente com todos os sul-americanos que conseguem chegar na decisão. Além de tudo isso ser uma verdade indigesta para a gente, por mais que muita gente insista em negá-la, devo dizer que hoje não foi uma circunstância normal. O Botafogo disputou hoje o 5º jogo em 16 dias, cada um numa cidade diferente. Terça-feira em São Paulo contra o Palmeiras, sábado em Buenos Aires contra o Galo, jogando com um jogador a menos desde 40 segundos, quarta-feira seguinte em Porto Alegre contra o Internacional, domingo contra o São Paulo no Newton Santos e na sequência o embarque para Doha, com mais de 15 horas de viagem, 6 horas de fuso, e depois de algumas horas no Catar entrou em campo para disputar uma partida contra uma equipe que se mostrou valorosa, de jogadores internacionais, de bons jogadores e que superou o Botafogo completamente do começo ao fim. Então, assim, acho que além da gente ter mais um choque de realidade do futebol brasileiro quando sai da América do Sul, eu não consigo tratar o jogo de hoje como algo normal na vida de um time de futebol que completou o 5º jogo em 16 dias e por causa disso, por exemplo, começou com uma escalação completamente diferente que nunca foi utilizada antes. Tô passando muito pano, mas é que eu acho que a situação do jogo de hoje é atípica, sem tirar o mérito do Pachuca, que, insisto, foi superior do começo ao fim contra o Botafogo. A seleção de hoje traz o Paulo César Vasconcelos, o Ramon e a Jéssica Sescon, para falar do fim de um sonho, o sonho do Mundial. Mais de um ano inesquecível na história do Botafogo. Tudo bom, Jéssica? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Ramon, PC, a galera que nos acompanha em casa. O cansaço falou mais alto. E eu tô contigo, assim, acho que nesse momento o Botafogo não chegou em pé de igualdade com o Pachuca nesse quesito. O Pachuca estava há um tempão, há um mês sem jogar, com muito tempo descansado. Deu para ver no início do jogo, pressionando alto, com muito mais intensidade. Em campo a gente não viu aquele Botafogo que a gente estava acostumado a ver. Por conta da escalação, por conta do cansaço. Acho que isso se reflete na escalação do Arthur Jorge. Ele nitidamente precisou fazer uma escolha, priorizar quem estava mais descansado. Só que esses jogadores descansados não conseguiram dar o ritmo que o Botafogo estava jogando nos jogos recentes. Mas eu concordo com o que o Arthur falou no final do jogo, na entrevista. Isso não apaga o ano do Botafogo, nem mancha, na minha opinião. É uma pena que não tenha conseguido competir. Acho que o Botafogo era bem mais time que o Pachuca. Mas o cansaço falou mais alto. Aliás, duas coisas bem importantes da fala do Arthur ali, em entrevista ao Marcelo Correge, pelo menos para mim. Primeiro, ao contrário da minha abertura aqui, ele não trouxe o cansaço para a explicação dele. Preferiu reconhecer os méritos do Pachuca e como o Botafogo hoje jogou mal. E deixou no ar, mais para não que para sim, no meu entendimento, a permanência dele para o ano que vem. Ramon, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Jéssica, PC, todos que estão com a gente. Me surpreendeu essa vitória. O Pachuca vinha mal no mexicano, né? Não jogava há um mês atrás, desde um mês que não jogava, tinha um certo... Desde o dia 9 de novembro. Um mês, exatamente, um mês de 2 dias que não jogava. Me surpreendeu pela maneira, pela postura em campo. Eu acho que o cansaço ele tem que ser levado em consideração, sim. O Botafogo chegou... Eu estava no Boleiragem na segunda-feira, a Sofia Miranda, que está cobrindo o Botafogo, entrou no ar com a gente. Eram 3h11 da manhã, na madrugada de segunda para terça lá, em Doha. Eles tinham acabado de pisar no hotel, depois de uma sequência desgastante, como você falou. Mas o Arthur Jorge foi feliz, não deu isso como desculpa, mas me surpreendeu. O que mais me surpreendeu foi o Botafogo se deixar levar pelo jogo do Pachuca. O campeonato mexicano é dessa maneira. O Pachuca pressiona em cima, os times são mais acelerados, usam bastante bolas longas, pressionam lá em cima, e o Botafogo não conseguiu impor seu ritmo de jogo. Eu sei que a escalação com o Alan e com o Eduardo e o Matheus Martins mudou muito essa dinâmica de jogo. O Alan não participou muito bem, deixando muito espaço na frente da zaga ali, abandonando às vezes o Gregor. O Gregor também abandonando um pouco o Alan. O Eduardo não conseguiu ser o Eduardo que a gente conhece, participativo, dinâmico, dando ritmo a esse meio de campo. E o Botafogo só conseguiu ser Botafogo, até estar falando com a Jéssica no camarim 2 vezes. Aos 36 minutos do primeiro tempo, eles conseguem sair dessa pressão com o Alan, inverte o corredor do lado, pega o Luiz Henrique, e aí o Matheus Ponte finaliza mal, chuta um pé dele, a bola bate nele e vai para fora. E aos 54 minutos do segundo tempo, numa mesma condução, do lado direito, consegue inverter pegando o Cuiabano e consegue sair. Eu acho que foi muito mérito, sim, do Pachuca em conseguir envolver e fazer o Botafogo jogar o jogo do Pachuca. Não o Pachuca jogar o jogo do Botafogo.
Futebol brasileiro, né? O Santos em 2011, o Fluminense ano passado já tomou de 4-0 do campeão europeu. Essa é a pior derrota para um não europeu em Mundial de Clubes. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve André, Jéssica, Ramon, quem nos acompanha. O Brasil é um país resultadista e que gosta de desqualificar o tempo inteiro ao invés de elogiar. Nós temos muito mais facilidade na desqualificação do que no elogio. A temporada do Botafogo foi espetacular. Se não tivesse chegado, brigado pelo título brasileiro, talvez chegasse ao Catar em condições físicas mais aceitáveis. Isso é um ponto. Outro ponto é que foi a segunda vez que o Arthur Jorge optou por poupar jogadores e aqueles jogadores que entraram não conseguiram manter o nível. A vez anterior, ela aconteceu na última derrota do Botafogo, foi contra o Juventude, no Campeonato Brasileiro, um jogo disputado no domingo pela manhã em Caxias do Sul, que o Botafogo entrou com jogadores reservas, perdeu de 3-2, conseguiu ainda esboçar uma reação, e foi a última derrota. De lá para cá o Botafogo não perdeu mais. Creio que hoje você tem a derrota na conta do cansaço, na conta de um time que, alterado no primeiro tempo, foi para o vestiário com um 0-0 e no segundo tempo sucumbiu em 2 lances que individualmente aconteceram falhas. No primeiro gol, quando nós mostrarmos a imagem, nós vamos perceber que o Alan, que não é um jogador comumente utilizado, não consegue acompanhar a sequência do lance, e o segundo gol tem um movimento impreciso. Aliás, uma decepção o Alan no jogo de hoje. Sim. Porque assim, eu esperava de um jogador com a rodagem dele e como ele não vinha se desgastando, né, nessa sequência do Botafogo, falei, cara, hoje é o dia do Alan justificar porque ele foi contratado. O Arthur Jorge, olha aí, esse é o primeiro gol, o pique do Alan. Sim. Mas o Luiz Henrique larga também a marcação, ele vira de costas, o Idrissi, que é um jogadoraço, um baita de uma partida, faz um golaço. O Alan tinha dado um bote, sei lá, um pouco antes. Ele já chega cansado aí, não consegue acompanhar. Olha o Luiz Henrique como ele larga, ele vira as costas pro lance, ele olha a sua bola. Ele tinha que acompanhar. E o Idrissi, exatamente, ele tinha que acompanhar. Exato. Ali. Pelo menos faz um movimento, inibir esse passo de entrar no Idrissi, e aí toda a qualidade dele para fazer o gol. O Alan tem parcela de culpa, mas o Luiz Henrique também tem parcela de culpa. Não digo nem só pelo gol, né? Assim, hoje era um dia para jogadores que não estavam nessa toada, como Eduardo, como Então, Tiquinho. é aí que eu quero chegar. Esses jogadores, assim, ó, agora é com a gente. A gente tá com gás para jogar, eles não conseguiram. E esses jogadores não conseguiram. É óbvio que o que vai dominar as discussões é o fato do Arthur Jorge não ter iniciado a partida com aqueles 11 titulares. Ok. Só que foi para o vestiário com 0-0. E nesse primeiro tempo, em que foi para o vestiário com 0-0, a atuação do Alan foi abaixo, a atuação do Eduardo foi abaixo. E são jogadores que comumente não atuam. Só que tiveram uma atuação ruim. O Eduardo nessa temporada não foi o Eduardo da temporada passada em nenhum momento. Teve uma lesão, voltou, mas não foi um jogador que conseguiu se conectar com aquele Eduardo da temporada anterior. Tudo isso, para mim, não apaga em nada a temporada do Botafogo. Longe Eu disso. não creio que o seu torcedor, ele está abatido, ele está frustrado, porque ele gostaria de ver o Botafogo chegar a uma final com o Real Madrid. Mas esse torcedor, ele está muito orgulhoso de tudo o que esse elenco e a comissão técnica conseguiram fazer na temporada. E aí, o terceiro gol já acontece com o Botafogo todo desorganizado, né? Tentando abafa, embora com alguns bons momentos, mas já era um Botafogo completamente desorganizado e jogando no desespero. Mas o Botafogo ele melhorou com as mexidas, né? Quando entra o Thiago Almada, quando entra o Savarino, a gente vê uma mudança assim. Claro, o Pachuca também ele abre mão de ter o domínio da posse. E o segundo gol, Jéssica? Mas o Botafogo melhora bastante, a dinâmica começa a acontecer. Só que eu acho que faltou o Botafogo realmente, no primeiro tempo especialmente, até o primeiro gol, que é quando o jogo muda de figura. Sim. Domínio no meio-campo. O Montiel e o Pedraça foram os melhores jogadores ali no meio e ganharam todas as bolas da dupla de volantes do Botafogo. O Botafogo precisa que essa dupla de volantes seja muito dinâmica, junto com o Eduardo ali. E não houve essa dinâmica. Tem que ter o desarme e conectar rápido o ataque. E esses jogadores escolhidos hoje pelo Arthur Jorge, porque precisou escolher, pelo cansaço, não deram esse resultado. Vamos mostrar a escalação inicial do Botafogo? A gente está falando tanto da escalação inicial, acho que é importante colocar na sua tela as escolhas do Arthur Jorge para a partida de hoje. Eu não sei se eu posso chamar de escolhas, porque eu acredito que quem escalou o time hoje foi a fisiologia. Né? Então, assim, esse aqui não dá, Alex Telles não dá, Marlon não dá. Então, eu imagino, né, a gente vai ouvi-lo na entrevista coletiva, eu imagino que o fisiologista hoje tenha feito as escolhas pelo desgaste.
da equipe. Então o Botafogo foi a campo hoje com o John, com o Matheus Ponte, com o Adrielson, com o Barbosa e o Cuiabano, o Gregory e o Alan, o Luiz Henrique, o Eduardo e o Matheus Martins e o Igor Jesus. Tem de titular aí o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Gregory, o Barbosa e o John. São 5 titulares e o Matheus Ponte é quem tem no momento para escalar, como o Adrielson é quem tem no momento para escalar, porque os titulares da posição estão lesionados. Só queria fazer uma correção, que na verdade a última derrota do Botafogo foi para o Penharol. Sim. Que também entrou com um time reserva e já tinha, por causa da goleada, preservado os jogadores. Eu imagino que o Arthur Jorge pensou o seguinte: eu estou botando o Alan, estou botando o Eduardo, eu vou conseguir manter uma dinâmica de jogo característica da equipe. E essa dinâmica, no primeiro tempo, o Pachuca teve um domínio, no final do primeiro tempo, não sei se vocês concordam, aí o Botafogo começa a ser ofensivamente mais consistente. Agora, 2 jogadores que, e também não estou aqui querendo direcionar a responsabilidade da derrota nesses 2 jogadores. Só estou querendo dizer que, como eu sei que vai dominar a discussão o fato dele ter poupado os outros jogadores, não ter iniciado com os outros jogadores, e eu imagino que muitas vezes você fala assim: poxa, vou começar com o Alan e com o Eduardo. Alguém chega e fala: pô, é o Alan, é o Eduardo. Todos nós aqui somos unânimes em concordar que o Botafogo tem um elenco forte. Quando você fala de elenco, você não está falando de 11 jogadores. Sim. Você está falando de mais jogadores, não é? Esperava mais deles, esperava mais. Então, eu acho que a intenção do Arthur Jorge posso ter até uma queda, porque vai ser difícil alguém ter, mas não vou ter uma queda tão acentuada como houve. Não, e assim, Ok, Júnior Santos falando na zona mista, vamos ouvir o que disse o jogador do Botafogo depois da derrota de hoje. Assim, passamos por várias dificuldades, né? Tivemos que superar. Foi o jogo da final, depois o jogo contra o Inter, onde a gente não deu muito tempo de comemorar o jogo do São Paulo. Logo em seguida viajamos, chegamos aqui no Catar, aí de madrugada fizemos um treino e fomos para o jogo hoje. O grupo está de parabéns, né, por tudo que fizemos na temporada, os títulos que conquistamos. Chegamos aqui por mérito nosso, tem que ser valorizado o trabalho da equipe. E hoje não tivemos muito tempo de adaptação, não é desculpa, mas a gente não conseguiu fazer um grande jogo, queríamos vencer, é um sonho para todos nós, para a torcida também, para o Botafogo chegar a uma possível final. Não foi possível, mas o grupo está de parabéns por tudo que conquistamos durante a temporada. Acho que é um momento da gente agradecer a Deus por tudo que vivemos e por tudo que a gente conquistou nessa temporada. O grupo está de parabéns. O Jorge, ao longo do jogo, acabou colocando, né, o time teoricamente titular, você que entra sempre também, mesmo com essa formação mais forte do Botafogo, por que acabou não dando certo? Futebol, sabemos como é, né? O adversário conseguiu concluir a chance de gol, estava fazendo uma marcação forte ali atrás, né? Então a gente vem jogando muitos jogos e hoje a gente não conseguiu fazer os gols. O adversário foi mais eficiente, mereceu a vitória. E o futebol é isso, não vamos ganhar sempre. Hoje era um jogo decisivo, tínhamos que ganhar. Infelizmente as coisas não aconteceram, levantar a cabeça, porque ano que vem a gente tem muita coisa para disputar. E o futebol é isso aí. Obrigado, Júnior. Boas férias. Ano que vem o Campeonato Brasileiro está previsto para acabar no fim de semana 21 de dezembro. 21 de dezembro. Como é que vai fazer para jogar o Intercontinental caso um time brasileiro vença a Libertadores? É o mais provável que pode acontecer. É o nosso calendário. O Botafogo viajou com 2 aviões. Ele, graças ao relacionamento do John Textor com o dono do Patriots, dos Estados Unidos, do futebol americano, ele conseguiu o avião do Patriots, que é utilizado para os jogadores viajarem nos Estados Unidos. Então são cadeiras, poltronas maiores, né? Imagina o tamanho daqueles armários que jogam futebol americano. Só que não dava para todo mundo ir deitado. Então alguns jogadores deitaram, assim, eram fileiras de 3 poltronas, então eles foram deitados em 3 poltronas. Não é a condição ideal para você se recuperar depois de um jogo, evidentemente. Eu tô achando até admirável que os personagens do Botafogo que falaram até aqui, que a gente conseguiu mostrar, o Júnior, o Arthur Jorge, o Marlon, eles não tiraram esse super trunfo. Chegamos aqui arrasado, fuso horário, cansado. Eles reconheceram os méritos do Pachuca e que o Botafogo não jogou mal. Mas eu, como analista, não consigo desassociar completamente
da partida de hoje, o desgaste de um time que jogou, insisto nesse dado, 5 partidas em 16 dias, cada partida numa cidade diferente. Sempre viajando, sempre viajando. E com a adrenalina valendo a vida. de jogar e depois baixar a adrenalina de conquistar. Então, assim, eu acho que é uma soma de fatores, sem tirar o mérito do Pachuca, que foi melhor do primeiro ao último minuto, que levaram à maior derrota de um clube no Mundial de Clubes para equipes não europeias. E tem um detalhe, né? Não é só o cansaço físico. Tem um outro que geralmente a gente despreza quando fala de atleta, a gente só presta atenção quando uma Simone Biles diz que está desgastada mentalmente, que é o mental. Desde o dia 26 de novembro, o Botafogo entrou em campo com a obrigação de ganhar, para poder sobreviver, né? Para poder alcançar os seus objetivos. Joga contra o Palmeiras, vence por 3-1 com autoridade, com 40 segundos de jogo, você e a Jéssica estavam lá, perde um jogador na final da Libertadores. Isso não gera só um cansaço físico, isso gera um cansaço mental. A gente achava que tudo isso poderia ser uma motivação. Ontem o papo era, cara, isso vai dar combustível, isso vai ser gás. Rodando os melhores momentos, não foi gás. E agora acho que a gente pode falar também um pouco tecnicamente do que foi a atuação do Pachuca e do Botafogo, sim, né? Sim. Uhum. Porque tem um time mexicano que a gente fala, os caras são 16º colocado, não vão fazer nada. E assim, jogaram muito bem, né? Muito bem. Eles começaram com um ritmo muito mais elevado, né? Com muito mais saúde. Agora, eu acho que a gente fez todo esse contexto do cansaço, que é por conta disso que o Arthur Jorge tem que fazer as mudanças na escalação e a cobrança vai ser em cima. Ó, vai começar a falar agora, Arthur Jorge? Então bora lá, depois eu falo. Boa noite a todos então. Dizer-vos naturalmente que este que é um resultado que nos causa alguma desilusão, tendo em conta aquilo que era a nossa expectativa, mas nesta altura compete-me a mim também fazer justiça àquilo que é a campanha, o ano 24 deste Botafogo. Foram 75 jogos, 75 longos jogos que tivemos ao longo desta temporada e onde, de uma forma inteiramente merecida e justa, acabamos por conquistar não só a taça, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Naturalmente tínhamos outras expectativas para este jogo frente ao Pachuca, mas acabamos por não conseguir ser mais forte que o adversário e dessa forma temos que nos resignar com aquilo que é o resultado. Dar os parabéns ao Pachuca e dar também os parabéns aos meus jogadores, à minha equipa, pela excelente temporada, que este resultado, de forma alguma, faz com que seja menos meritório do que aquilo que eles merecem. Thank you, coach. Muito obrigada, treinador. Vamos abrir para perguntas. Sim, todo este contexto que nós, de uma forma justa, podemos avaliar, não tem só a ver com aquilo que é o facto de termos apenas 24 horas para poder estar num país onde competimos depois de uma viagem extremamente longa. Tem sido uma ponta final de campeonato de grande exigência para todos nós, para aquilo que foi a equipa, de uma exigência altíssima, onde disputámos jogos que foram verdadeiras finais, onde disputámos esses jogos de forma a consegui-los vencer e, portanto, nesta altura é um contexto que apenas e só a nós nos diz respeito, porque não servirá nunca de desculpa para o que quer que seja. A verdade é que, eu volto a dizer, e tenho que o destacar uma vez mais, este Botafogo fez uma temporada excepcional, extraordinária na forma como se comportou durante toda a temporada. É um ano histórico para todos nós e, portanto, isso não sairá nunca daquilo que é a campanha que fizemos. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Caio Castilho, da Casé TV. Nitidamente, o Botafogo chegou ontem, estava um pouco mais cansado pela longa temporada, como você falou, e ano que vem a gente sabe que o Brasileirão vai acabar dia 21 de dezembro e boas oportunidades como essa Copa, hoje o Derby das Américas, o Intercontinental, acabam sendo perdidas ou prejudicadas não pelo time, mas sim por fatores físicos que não estão na mão de vocês. O quanto isso acaba frustrando ou deixando chateado não poder levar o melhor Botafogo a campo por conta de um calendário tão complicado? A pergunta tem muito nessa resposta, ou seja, de facto há alguma desilusão
pelo facto de estarmos algo condicionados para poder ter um melhor desempenho e uma melhor performance numa competição tão importante e tão valorizada por nós também como esta é. Mas isto são factos, não controlamos tudo aquilo que é o nosso ambiente, não controlamos aquilo que são decisões, nós temos que estar preparados para poder dar uma melhor resposta. Hoje não fomos capazes de ser melhor que o adversário, é isso que nós temos que aqui assumir de uma forma muito clara, portanto, tudo aquilo que seja o contexto, cada um que faça a sua avaliação, nós fazemos também, é importante nós saber porque é que não fomos mais capazes e ter que nos aceitar aquilo que é de facto esta última ponta final, onde nós tivemos de facto uma temporada e que termina de uma forma de grande exigência para nós. Boa noite, Arthur. Aqui é o Davi Ferreira do Jornal Globo. Queria falar um pouco mais em relação a isso que você falou, das coisas que não deram certo em campo hoje, né? Eu percebi hoje muitas finalizações que não foram na direção do gol, né? Então a gente sentiu um pouco de falta do Botafogo chutar mais ao gol hoje. E também o meio de campo que acabou não funcionando muito. Eu queria saber sua análise do que acabou não dando errado hoje em campo contra o Pachuca, que acabou resultando na derrota. Quando se perde é mais fácil de encontrar algumas coisas que não funcionaram. Mas há uma coisa que eu tenho também que realçar, que é: não foi por falta de empenho, não foi por falta de vontade dos jogadores, da própria equipa, que nós hoje não conseguimos. Acabamos por ter algumas más decisões, acabamos por não ser tão eficazes naquilo que é o nosso jogo posicional coletivo, acabamos por ter também algum desacerto em algumas finalizações. Há uma série de fatores que poderiam justificar não só o resultado, mas também aquilo que é a própria exibição. Mas nesta altura não é muito importante podemos falar nisso. Nesta altura o importante é para nós olharmos para aquilo que fizemos. Eu estou extremamente feliz e orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram durante a temporada. Mesmo tendo este jogo, este resultado que nos deixa, como disse, desiludido, porque queremos mais e nós não podemos aceitar perder de uma forma a que não nos toca-nos e deixa-nos magoados, mas a verdade é que há coisas que não dá para fazer mais. Os jogadores tentaram, fizeram, lutaram, tentaram ser mais equipa, não conseguimos porque tivemos de facto algumas condicionantes que nos hoje obrigaram também a não ser aquela melhor versão que este Botafogo tem sido durante toda a temporada. Tudo bem, Arthur. Até em cima disso que você falou, acho que para quem acompanhou o Botafogo durante toda a temporada, chega a ser injusto ver esse time sair de campo com esse sentimento, né? Você falou todo mundo muito magoado no vestiário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, enfim, o seu discurso de muito líder que sempre foi dentro desse grupo, para não deixar isso ser a tônica de uma temporada tão brilhante que o Botafogo fez. E você já foi perguntado de calendário, eu sei que você não gosta tanto de falar sobre isso, mas quem viu o Botafogo jogar também na temporada ficava nítido que era um time que não tinha perna. E eu também sei que você não só não reclama do calendário, como gosta da quantidade de jogos, mas não extremo como foi esse ano. O quanto tem de, talvez, desorganização, intensidade de jogos no calendário brasileiro para ter sido esse Botafogo que foi hoje em campo? Eu não sei se é importante para vocês que nós possamos ter uma análise mais cuidada e particularmente daquilo que é este final de temporada deste Botafogo. Isto para dizer o quê? Nós fizemos hoje 75 jogos de temporada. Nós tivemos os últimos 15 dias em que fomos disputar uma final com o Palmeiras de São Paulo, fizemos uma final na Argentina com o Atlético Mineiro para a Copa Libertadores, fizemos uma final em Porto Alegre 3 dias depois com o Internacional, tivemos o jogo final de campeonato 3 dias depois no Rio de Janeiro e 3 dias depois estamos no Qatar para fazermos e termos aqui mais este jogo. Portanto, isto são factos. Não estou aqui a justificar o que quer que seja, porque já o disse que nada justifica o que quer que seja. E eu volto a dizer, fizemos uma temporada extraordinária, não tenho nada a apontar à equipa. Hoje, e ainda bem que assim saímos de campo, porque é sinal que não ganhar nos dói, nos custa. É uma atitude de uma equipa que tem uma mentalidade ganhadora e, portanto, mas sabemos que hoje era muito difícil para nós. Hoje, mais do que tudo, nós jogamos contra nós próprios e era muito difícil para nós hoje conseguir ter aquela nossa melhor versão. Era muito difícil nós conseguirmos ter todo o elenco que aqui esteve
nas suas melhores condições, porque viajar do jogo com São Paulo, toda a noite a viajar, chegámos cá no dia seguinte à noite e tivemos, há muita coisa aqui, fuso horário, dormir, acordar de madrugada, não serve de nada. Esta é uma verdade e são factos. Perdemos porque o Pachuca aproveitou, foi melhor do que nós e acabou por conseguir um resultado que os permite ter sido melhor do que nós. Okay. Alguma pergunta a mais? Não? Muito obrigado. Estava aqui pensando, a gente citou tanto a sequência do Botafogo, ele acabou perdendo, tirando o time reserva do São Paulo, para o pior time, né? Palmeiras em São Paulo, Galo em Buenos Aires e Inter. Hoje o Pachuca talvez seja o menos forte. E o calendário, as circunstâncias de calendário, levaram o Botafogo a ser, e aqui eu afirmo com certeza, o único time brasileiro que escalou uma formação mista para um jogo de Mundial de Clubes. O futebol brasileiro trata o Mundial de Clubes como a coisa mais importante que pode existir. E hoje o Botafogo não teve condição de escalar sua força máxima. Pode pesquisar na história, não tem outro caso de um time brasileiro escalar um time misto para jogar um Mundial de Clubes. Igor Jesus está falando também, vamos ouvir o centroavante do Botafogo. Fizemos o máximo que podíamos, sabemos o quanto ia ser difícil sair de um jogo como foi domingo e pegar um voo de 16 horas e tem a questão do fuso também, que a maioria dos jogadores não dormiram bem, mas isso não é desculpa. Estávamos um pouco esgotados por tudo que vivemos esses últimos meses, mas agora pegar esse tempo de férias e descansar a mente para que possamos voltar da melhor forma no próximo ano. Não é desculpa, mas é um fato que vocês chegaram aqui já na madrugada da véspera para o jogo, fizeram um reconhecimento rápido, a bola também era uma bola diferente que vocês estão acostumados. Queria que pessoalmente você pudesse descrever como é que é enfrentar isso e como é que o jogador se sente. Vocês falam muito da motivação, claro que a motivação para ganhar um negócio desse aqui é enorme, muito grande, mas pessoalmente, como é que é para um jogador que é humano enfrentar isso? Cara, na verdade o Botafogo em todas as competições quer vencer, só que em algum momento a mente quer ir, só que o corpo não consegue responder. E, infelizmente, hoje foi um jogo que aconteceu muito isso. Muitas vezes queríamos fazer um algo a mais, mas o corpo não respondia. Mas faz parte, é como eu falei, agora descansar e se preparando que vem para fazer uma ótima campanha também. E apesar de tudo, assim, é óbvio que existe a frustração, mas na cabeça de vocês é óbvio que isso não define o que foi a temporada. Como é que se sai dessa temporada? Não, claro que não. Fizemos uma grande campanha, um ano histórico. Colocamos o clube à altura. Botafogo que há muito tempo não vencia títulos importantes como foi esse ano. E claro que esse jogo não vai apagar o que fizemos na temporada. Foi uma temporada maravilhosa. Todos os jogadores estão orgulhosos do que fizemos esse ano. E todo mundo de parabéns. E muita gente conversando com o Arthur Jorge, né? Ele sendo procurado por outros clubes, o quanto seria importante para vocês com essa sinergia que aconteceu com ele para que ele continuasse. Gostaria que ele não saísse? Cara, na verdade o Arthur, desde quando eu cheguei, ele sempre mostrou um cara ser pai de todos os jogadores, sempre tratou todos com dignidade, sempre da mesma forma. É um cara que desde o começo nos abraçou de uma forma diferente. Isso nos passa muita confiança, isso mostra que temos liberdade de fazer o que sabemos dentro de campo. E todos viram o quanto faz diferença quando você tem um treinador que te passa total confiança, você consegue fazer um ótimo trabalho dentro de campo. Obrigado, Igor. Valeu, bom retorno. A Jéssica levantou o dedo para falar, o PC, o Ramon, a gente vai rodar os melhores momentos, ver o golaço do Pachuca e também mostrar na volta do intervalo a declaração do Arthur Jorge ainda no campo, na qual ele deixa no ar, ele não confirma se continua à frente do Botafogo no ano que vem.